A exemplo da senadora Ana Amélia, eu venho à tribuna na tarde de hoje para falar de um assunto que tem nos deixado a todos muito ansiosos, a todos os congressistas, ao governo, aos ambientalistas, aqueles que defendem a produção de alimentos, aqueles que buscam o equilíbrio na produção e também na conservação do meio ambiente, que na verdade se trata do relatório que conseguimos votar hoje na Comissão Mista da Medida Provisória 571, que fez sugestões, alterações e sugestões ao Congresso Nacional, modificando parte do texto da lei sancionada pela presidente Dilma, é a Lei 12.651 de 2012. Senhor presidente, o código que nós tínhamos até há pouco era de 1965. 1965. Ou seja, praticamente quase 50 anos, 37 anos. A realidade ambiental, a realidade rural do Brasil de 1965 é totalmente diversa da realidade de hoje, 2012. Nós vivemos um momento econômico importante, nós vivemos um momento de produção agropecuária importante no Brasil. Nós saímos nesta época, nos anos 60, de importadores de alimentos para nos tornarmos o segundo maior produtor, deputado Rans, que nos visita aqui na tarde de hoje, para nos tornarmos o segundo maior produtor de alimentos do planeta. Alimentamos não só o Brasil, como ajudamos a alimentar o mundo. Nós sabemos disso. Ban Ki-moon falou recentemente na abertura da conferência sobre sustentabilidade no Rio de Janeiro, a Rio+20, de que o mundo precisará, em 38 anos, quando chegarmos em 2050, de 50% a mais de alimentos, porque nós teremos lá 9 bilhões de seres humanos sobre o planeta, 2 bilhões a mais do que temos hoje, ou seja, um crescimento de 30% da população mundial em apenas 38 anos. Desde que nasceu ou apareceu o homem sobre a Terra, ou seja, há dezenas de milhares de anos, nós somos 7 milhões de seres humanos. Daqui a 38 anos, teremos 30% a mais, ou seja, 9 bilhões de seres humanos. Além do mais, é que vem aí uma inclusão social gigantesca, principalmente no Brasil e em países asiáticos como a Índia e a China, e o povo está consumindo mais, o povo come mais, por isso da demanda desta quantidade de alimentos. Disse Ban Ki-moon também que o Brasil será responsável pela produção de pelo menos 50% desta necessidade futura. Então, nós temos que praticamente dobrar a nossa produção de alimentos nos próximos anos para atendermos a demanda interna e também a demanda da população mundial. E este Código Florestal, da forma como ele estava, datado de 1965, era impossível de se cumprir. Eu desconheço propriedades, ou são raras as propriedades, muito raras as propriedades no Brasil que conseguia cumprir a disposição desta lei de 1965. Praticamente todos os agricultores do Brasil viviam na ilegalidade, viviam uma insegurança jurídica, à mercê de uma interpretação do Ministério Público, de um órgão ambiental federal ou estadual ou até mesmo municipal que poderia chegar lá, autuá-lo e inviabilizar o sustento seu, da sua família e também, por que não, da sua propriedade e do seu município. Hoje, com esta lei, a Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal, senhor presidente Valdemir Moca, que é um defensor da agricultura no Brasil, presidente da FRENCOP, Federação do Cooperativismo. Hoje, com esta lei, nós já temos a segurança jurídica necessária para o produtor rural no Brasil e também para o meio ambiente, porque impõe limites, muito claro, limites para a região da Mata Atlântica, limites para o bioma do Cerrado, para o bioma da Amazônia.
No entanto, alguns vetos foram feitos e a presidente Dilma avançou em alguns pontos, principalmente para a pequena propriedade, definindo o que é um módulo rural, 2 módulos rurais e até 4 módulos rurais, colocando aí recomposição de matas ciliares diferentes para 1, 2 e 4 módulos rurais. Sugerindo essas mudanças ao Congresso Nacional através dessa medida provisória, a 571. Que eu, como membro titular dessa medida provisória, cotidianamente presente nessas reuniões, ajudei a construir o acordo de hoje. Que não se tratava mais das questões dos pequenos agricultores, mas a grande dificuldade era a média propriedade. A média propriedade, porque o limite vinha em 4 módulos que pode ser muita terra na região amazônica, mas pode chegar em regiões do meu estado do Paraná e passa pouco mais de 20 hectares. E 20 hectares é pouco. Não é, a partir de 21 hectares, não é grande propriedade, porque o módulo rural no meu estado, o estado do Paraná, vai de 5 a 20 hectares mais ou menos, dependendo do município, dependendo da região. E 20 hectares nós sabemos que não é grande propriedade. Agora trouxe a média propriedade, que vai de 4 a 15 módulos fiscais, módulos rurais. Ou seja, isso traz uma diferenciação entre o pequeno, o médio e o grande. E nós temos que tratar diferente os diferentes. É claro isso, aqueles que podem mais têm que ceder mais. E avançamos então, senhor presidente, na tarde de hoje, no entendimento construído por senadores, por deputados, senadores e deputados de ambos os lados, os mais aguerridos no setor ambiental e também os mais aguerridos na questão rural, na questão da produção agropecuária desse país, e chegamos a um consenso. Não é uma unanimidade não é certo, mas há um consenso de que nós precisávamos construir um texto que atendesse o Brasil, que viesse a ganhar o Brasil por inteiro. E é isso que fizemos agora, há pouco mais de meia hora, no plenário lá das comissões, onde debatíamos sobre a presidência do deputado Bongás e sobre a relatoria do senador Luiz Henrique. Chegamos a um bom termo e construímos um texto dentro da medida provisória 571, que trata da modificação da Lei 12.651, que é a Lei do Código Florestal, para trazermos uma solução para o Brasil. Então eu venho, na tarde de hoje, à tribuna, para dizer a todos os brasileiros que nos escutam, a todas as senhoras e senhores senadores, servidores, do que o Congresso Nacional não se furtou a sua responsabilidade. A responsabilidade de nós cuidarmos do meio ambiente, de nós conservarmos o meio ambiente, mas também de nós produzirmos alimentos para o Brasil e para o mundo. Ou seja, trazendo um equilíbrio que tanto defendi, tanto lá atrás, quando tramitava aqui o projeto do Código Florestal, nas comissões de Ciência e Tecnologia, Comissão da Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, onde foi terminativo. E agora na medida provisória. O equilíbrio, porque sem equilíbrio entre um meio ambiente conservado, preservado e alimento para a população nacional e mundial, não há sobrevida no planeta. Pelo menos não de seres humanos. Nós precisamos de alimentos, nós precisamos do meio ambiente e sabemos que todos nós temos que ceder naquilo que podemos ceder e temos que buscar avançar naquilo que podemos avançar. E hoje, senhor presidente, para finalizar, nós conseguimos produzir um texto dentro da medida provisória 571 que agrada a todos, Não é o ideal para os mais radicais, não é, mas é o consenso que foi possível e dentro de um princípio do equilíbrio necessário entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar algumas dos senhores parlamentares, em especial o senador Luiz Henrique da Silveira, o relator desta medida provisória, que já foi relator lá atrás também do Código aqui no Senado Federal, que soube conduzir com maestria este trabalho dentro dessa comissão, sabendo ouvir todos os lados. Quero também parabenizar o senador Jorge Viana,
senador Rodrigo Hollenberg, e dizer também, meu caro presidente Valdemir Moca, que é necessário aqui enaltecer a postura do deputado Homero Pereira, presidente da Frente Parlamentar, que sempre buscou o entendimento dentro dessa comissão. E também merece o nosso respeito e o registro os deputados Lupion e o Caiado, que na tarde de hoje foram as pessoas essenciais para nós construirmos esse acordo. Então, senhor presidente, no nome desses parlamentares, eu gostaria de parabenizar a todos aqueles membros dessa comissão mista da medida provisória 571 que nos ajudaram a construir esse texto em favor do Brasil. Muito obrigado, boa tarde a todos.